Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Davidson Pimentel. Vamos lá para a nossa terceira aula. Estou ajudando a galera aí que tem interesse em iniciar no mercado de renda variável e operar por meio da plataforma Profit Chart, mas não tem domínio da plataforma e muito menos conhecimento para poder iniciar nesse mercado, do qual está bastante na moda, né? Muitas pessoas aí verem sobre day trade, principalmente, que é a modalidade que mais enche os olhos dos traders, dos iniciantes. E eu tô aqui para desmistificar e ensinar para vocês da maneira correta, com total segurança e responsabilidade sobre esses ensinamentos, tá? Então vamos lá. Nas aulas anteriores a gente havia falado sobre suporte e resistência, algumas ferramentas que a gente estaria utilizando para poder fazer a marcação dos topos e fundos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre outros tipos de indicadores, já entrando aí na fase dos indicadores, leitura atrelada gráfico e volume financeiro, tá? Eu vou tirar o volume financeiro só para que vocês entendam onde a gente vai para incluir ele. Clicando com o botão direito do mouse, eu vou inserir indicador e vou digitar aqui dentro volume financeiro. Vou incluir aqui, inserir nova janela na região inferior, dar um OK, ele vai aparecer para mim. O que significa basicamente o volume financeiro? O volume financeiro nada mais é do que a quantidade financeira negociada em tal vela, né? Respectivamente com a vela acima. Ou seja, se nessa vela aqui, que está no tempo gráfico de 5 minutos, eu tive X de volume e ela é uma vela de alta, e a posterior é uma de alta, e a posterior uma de alta, e o volume vem crescendo, supõe-se, pela análise, né, pelo princípio da confirmação por meio do volume, que o mercado está criando expectativa nessa continuação de movimento, tá? Esse seria o padrão ensinado normalmente por muitas pessoas. Só que existe uma série de fatores que irão influenciar se esse movimento vai de fato continuar ou não, porque isso daqui, quando a gente fala de análise técnica, análise gráfica, a gente está falando de estatísticas, a gente está trabalhando com um método que é praticamente probabilidade e não exatas. Então não tem como a gente dar com exatidão o funcionamento ou todo o percurso que o mercado vai fazer por muito tempo. Às vezes a gente vai conseguir fazer uma previsão de um curto espaço de tempo, e isso falando em relação ao day trade em futuros, até mesmo porque nós temos várias variáveis que influenciam o nosso dia, né, o nosso dia a dia. E isso faz com que as oscilações gerem fluxo, ou seja, vendedor e comprador criando um volume financeiro grande e pequeno, tá? Então é muito importante a gente ter a compreensão básica do volume, mas mais importante ainda é saber que não basta utilizar só isso com gráfico que você vai conseguir chegar a ter uma consistência ao longo prazo. O mercado ele é cíclico, você necessita acompanhar o mercado, e para isso você precisa estar bastante informado, principalmente se você for um day trader. Se você quer ser um day trader, tá? Hoje eu vou escrever com um pouquinho mais de paciência, porque na nossa segunda aula eu fui escrever rápido e acabei deixando muitos erros de português aí na escrita. Eu estava bem cansado, já era noite também como agora, mas esse eu vou escrever um pouquinho mais de paciência, tá? Se você quer ser um day trader, você precisa ter informações constantemente sobre o mercado. E quando eu falo constantemente, eu estou falando de forma minuciosa. Eu estou falando a cada minuto, a cada momento. A cada compra ou venda que você vai fazer no mercado, você precisa entender em que momento o mercado está. Olha o erro aqui já. Informações, tá? Day trader, informações constantemente sobre o mercado. Perfeito? Então, qualquer movimento que você vá fazer no mercado, você precisa ter informações sobre o mercado naquele exato momento. Por que isso? Porque nós vamos precisar saber se esse momento que eu estou entrando, ele está sobre uma influência de notícias, de fatos relevantes, ou
basicamente seguindo a linha de estatística, né, de probabilidade do movimento, de continuação daquele movimento. Então, a partir do momento que eu entro em um movimento de alta, acreditando que ele vai bater e voltar a subir, mas eu não estou informado, um dos exemplos no calendário econômico, aqui, se eu não estiver atento aqui no calendário econômico, né, o que a gente vai ter para amanhã, por exemplo, olha só, eu tenho os horários, tenho o grau de volatilidade, 3 estrelas ou 3 touros, alta volatilidade, e aí eu vou procurar o horário, tá? Olha aqui, por exemplo, às 11 horas, ó, amanhã às 11 horas nós temos o PMI industrial nos Estados Unidos. Isso vai gerar uma volatilidade fortíssima, com a volatilidade média para alto começando às 10h45, tá? Então já é um momento em que eu vou estar preparado graficamente para que, se der um start de compra ou de venda exatamente neste momento, neste horário, próximo a esses horários, eu preciso estar com o meu stop muito curto, porque a volatilidade pode te violinar ou pode te trazer um prejuízo muito grande, dependendo do impacto daquela notícia. Então, o que é que o trader precisa ter diariamente, instantaneamente, em todos os movimentos? Informações, tá? Você precisa de várias informações. Então vamos lá. Nós temos aqui um movimento de queda, onde o fluxo, o financeiro, o volume financeiro, nos trouxe um movimento também decrescente. O que nos daria a intenção, segundo o que é ensinado, combustível e carro, né? Ou seja, se o volume cresce com o movimento de queda, significa que o carro tem força para continuar caindo. Se o volume reduz no momento em que está caindo, significa que o carro está acabando a gasolina e não vai possivelmente continuar caindo, correto? Então observem esse movimento com cautela. O mercado veio, velas começando a ficar pequenas, né? Lateraliza e depois dá um novo start. Observe o volume. Veio decrescendo e também caiu. A partir do momento dessa vela aqui, nós tivemos um novo start de venda, um novo indício de queda. Volume muito grande, seguido por uma vela de confirmação com um volume maior ainda. Um novo start surgiu. Entre os 5 ciclos que existem dentro do mercado, falando de análise gráfica, esse daqui nós iríamos chamar de spike, que é o primeiro movimento. Iríamos chamar, não, esse é o nome dele, né, do movimento de start após uma consolidação. Então, o correto neste momento, pelo price action, seria uma venda aqui com stop aqui e uma projeção mínima do tamanho dessa vela de retorno. Como assim, David? Não entendi, cara. Eu iria medir, se eu entrei vendido aqui, eu iria medir, meu stop ficou com 300 pontos. Então, no mínimo, eu preciso buscar 300 pontos para baixo. Porque se o meu risco for maior que o meu retorno, eu não terei longevidade no mercado, tá? Muito importante vocês saberem disso. Então, a gestão de risco ele começa desde já. No mínimo 1 para 1, no mínimo. E isso você tendo uma assertividade muito boa para que você sobreviva no longo prazo. Então, se fosse por meio do price action, esse seria o start de venda. Eu não gosto de operar price action simplesmente pelo fato de que uma vela é o reflexo final de tudo que já aconteceu. Então, eu me prepararia para pegar essa vela antes dela acontecer. Isso a gente vai entender mais à frente, tá? Existem vários outros tipos de leitura que a gente consegue fazer para identificar, principalmente quando a gente começar a colocar indicadores na tela que são aliados ali para uma tomada de decisão, perfeito? Então, se eu tenho aqui uma redução de volume quando o mercado vem caindo e eu estou vendido em algum momento aqui, eu já vou esperando que esse movimento vai acabar em breve. Começou a ter muitos dojis, como tem aqui, que são essas velinhas parecendo uma cruz ou mais,
com um corpo pequeno e muito pavio, já começa a me dizer que o mercado entra em uma região de consolidação. Mas isso se dá também pelo horário, né? Horário de meio-dia até 1 hora. É um horário em que o mercado geralmente fica morno, quase frio. Então é normal, perfeito? Então, partindo desse princípio, a gente entende que se o mercado começa a subir forte e o volume vai aumentando nesse movimento de alta, eu tenho uma perspectiva de que este movimento continua tendo combustível para subir. A partir do momento que o mercado continua subindo e o volume reduz, ele me dá indícios de que esse movimento possivelmente vai lateralizar ou vai reverter. A reversão será dada por meio de outros fatores também, mas o volume vai nos auxiliar na tomada de decisão. Entendam que dentro da análise gráfica tudo é soma. Então não é que você precise colocar 100 indicadores na sua tela, mas é que você precisa colocar indicadores com harmonia. Um oscilador, com um rastreador, com um indicador de volume, tá? Um de stop loss. Então você não precisa ter 10 indicadores na tela, mas você precisa ter 2, 3 que trabalhem de forma bem harmônica para te dar uma posição, te dar uma confirmação. E não indicadores que enquanto um vai estar dando compra, o outro vai estar dando venda e o outro vai estar neutro. Porque aqui você não tem harmonia nos indicadores. Então você precisa entender a matemática por detrás desses indicadores para saber a diferença de um bom rastreador de tendência para um oscilador, tá? E assim por diante. Para você conseguir sair dos movimentos com maior precisão e entrar também com maior precisão. Falando então desse primeiro indicador, que é o nosso volume financeiro aqui, e se eu não me engano, eu até falei dele na outra aula, a gente vai fazer uma inclusão agora de uma média móvel. Botão direito do mouse, inserir indicador, média móvel, e eu vou colocar essa média móvel no gráfico. Eu quero uma média móvel aqui de 14 períodos, que é comumente utilizado por vários traders e inclusive está em vários livros. Essa média móvel, ela tem um cálculo, porque uma média, ela nada mais é do que, dependendo do seu cálculo, como é essa daqui, a aritmética, né? Ela tem um cálculo aritmético. 14 aqui é referente à quantidade de períodos. O que são os períodos aqui? Cada vela dessa é um período. Aqui é um período de 5 minutos, aqui de 5, de 5, de 5. O que significa que ela vai calcular os últimos 14 períodos e vai me dar um retorno médio. Esse retorno médio é em cima de uma matemática com cálculo aritmético, que significa que é fechamento. Por que fechamento? Porque ela está configurada no fechamento. Então aqui, ó, valores, fechamento, significa que ela vai pegar o valor de fechamento dessa vela, mais essa vela, mais essa vela, mais essa vela, mais essa vela, somar todos os fechamentos das últimas 14 velas e dividir pela quantidade de períodos, que seriam os 14. E aí me dá o retorno médio, desenhando para mim essa linhazinha. Isso é um indicador que nós chamamos de rastreador, porque ele rastreia uma tendência, correto? Então vamos identificar aqui agora e utilizar ele a benefício desse rastreamento. Percebam que toda vez em que o mercado tentou perfurar a média, ele teve mínimas de volume. E toda vez que ele saiu da média, ele criou combustão. Isso pode ser observado aqui, pode ser observado aqui, pode ser observado aqui. Tá? Toda vez que ele tentou regredir a média, ele reduziu o seu volume. Toda vez que ele se afastou da média, ele aumentou o seu volume. Olha aqui novamente, onde nós temos uma grande redução. Aqui, onde dá novamente um start e novamente um grande volume. Então, o que a gente começa a observar? Que essa média móvel, ela é um ponto para a gente de tomada de decisão, e eu posso gerir de forma segura essa operação. Por quê? Eu não preciso entrar de imediato aqui, na primeira do dia. Eu posso aguardar o mercado criar um movimento mais sensato e começar a observar ele e fazer as operações após esses primeiros movimentos, correto? Então, a gente passa o primeiro momento aqui e o mercado começa. Vem, regride, na hora que chega na média, perde volume. Deu um engolfozinho, começou a querer voltar a cair. Como a gente já aprendeu sobre suporte e resistência, então eu teria marcado aqui. Aqui seria um suporte, certo?
aqui seria um outro suporte nessa região, e aqui seria um outro suporte, certo? Então nós teríamos aqui, o mercado saiu da média, chegou no primeiro suporte. Se eu tivesse feito essa venda, eu poderia me proteger em cima da média com meu stop loss. Após a proteção, eu colocaria o meu alvo nesse próximo fundo. Isso aqui é uma explicação bem simples de que muitas pessoas vão te vender curso ensinando isso aqui, que é algo muito superficial. Isso daqui não chega a ser nem o leite materno ainda, tá? Isso daqui ainda é alimentação pelo cordão umbilical ainda, quando o bebê ainda está dentro da barriga. Só para vocês terem noção da dimensão que é o mercado. Então, se eu fizesse a venda aqui, eu me protegeria em cima da média, porque a média, além de ser um rastreador, ela é também um indicador de suporte e resistência, porque quando chega que perde, ou seja, cria exaustão, ela volta a cair. Perde exaustão, gera exaustão, volta a cair, gera exaustão, volta a cair. Então ela se torna uma resistência, onde o mercado bate, recua, e a mesma coisa quando ela está por cima. O mercado bate, sobe, bate, sobe, bate, sobe, ela está servindo como um suporte, tá? Então, ponto de venda ao romper a média, stop acima da média, primeiro alvo aqui, sairia aqui. Um exemplo, o gráfico está parado, é óbvio, óbvio. Ninguém vai conseguir trazer para você uma explicação simples de tudo isso aqui, objetivo, com o gráfico rolando, enquanto você aprende, vendo o mercado rolar, justamente porque te gera ansiedade, te gera fatores que no momento em que o gráfico está parado você não vai ter. Então aqui está fácil? Óbvio que está fácil, o gráfico para a esquerda é sempre fácil, mas a gente vai chegar nas aulas em que o mercado estará aberto e a gente vai fazer esse mesmo tipo de leitura, só que com vários outros fatores que vão tornar a nossa análise bem minuciosa. E aí vocês vão verem acontecendo em tempo real, tá? Então primeiro vamos, não é nem de conta demo, é gráfico parado mesmo, tá? Aprender esses movimentos, aprender o que de fato cada coisa significa para vocês poderem entender e lá na frente conseguirem observar o mercado rolando e tirarem aí desse aprendizado uma leitura para ir aplicando, tá? Então vamos lá, a média móvel serviu para a gente como rastreador, trouxe para a gente uma tendência de baixa. Existem outras médias móveis e outras configurações que eu posso estar fazendo com a média, mas como vocês são iniciantes, eu acredito, né, quem está assistindo esse vídeo, que seja aí do time iniciante. Eu não vou incluir outras médias móveis aqui por enquanto, tá? A gente vai ficar com essa média, com volume e com o indicador, que seria a nossa velhinha aqui, o nosso candlestick, que é o indicador de preço, de força, também de exaustão, significa várias coisas, beleza? Passando então por essa etapa de média móvel, a gente começa a observar que ela perde eficiência quando o mercado está como? Lateralizado. Olha aqui para trás, ó. Toda hora rompe para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima. Então, é um tipo de indicador que vai me dar stop quando o mercado estiver indeciso. Porque sempre que eu vender, ele vai descer pouco, vai voltar e vai me stopar. E aí eu vou comprar e ele vai voltar e vai me stopar. Então, para isso, a gente começa a criar o nosso gerenciamento de risco, tá? E operações. No nosso gerenciamento de risco, a gente vai trabalhar com 3 operações. Dentro de um dia eu só vou poder fazer 3 operações. Então, eu preciso ser cirúrgico nessas operações. Se a minha primeira operação for gain, eu já posso finalizar o dia. Mas eu ainda tenho uma opção de ir uma segunda operação. E se ela também for gain, aí agora eu sou obrigado a finalizar o dia. Perfeito? Mudando aqui agora. Se a minha primeira operação é gain e a segunda operação me dá um loss, um prejuízo, eu posso ir, vou colocar posso ir à terceira operação, que seria o desempate. Certo?
que seria o nosso desempate. Então, seguindo a risca isso daqui, só para vocês terem ideia, seguindo a risca isso daqui, vocês vão conseguir ter uma gestão de operações muito boa e vocês vão conseguir também gerir o risco para que vocês não façam o que muitas pessoas fazem, overtrading. O que seria isso? Operações em excesso, de forma descontrolada e sem gestão. Vocês podem ter a estratégia mais perfeita do mundo. Se vocês não tiverem gerenciamento de risco e de operação, vocês não irão conseguir ganhar com consistência no day trade. Isso é fato. Isso é fato. Se você for uma pessoa desequilibrada que faz 10, 20 operações em um dia, você não sobreviverá no mercado por muito tempo, por vários fatores. Um deles é o emocional. E o segundo é que nós estamos em um jogo de soma zero. Alguém ganha e alguém perde. Quanto mais tempo eu fico no mercado, mais perigoso se torna. O que significa isso, Davidson? Que eu preciso ser metódico, operar pouco e produzir muito. É fazer uma entrada que eu consiga pegar o máximo possível e sair do mercado. Porque existem players, existem outros traders, existem algo trading, que são os robôs, que estão constantemente procurando pessoas sem nenhum tipo de conhecimento para tomar o dinheiro delas, correto? Então, faça de forma minuciosa, faça de forma equilibrada, 3 operações em um dia, e aí a gente começa a construir a nossa gestão de operações e de risco. Perfeito? Por quê? Porque se em um dia como este daqui, você tomar 1, 2 loss, você encerra o dia. Se eu tiver 2 gain, eu encerro o dia, tá? O mesmo vai servir para loss. Tomei 1 loss, tomei 2 loss, sou obrigado a finalizar o dia. Não vou a terceira. 2 loss seguidos, sou obrigado a finalizar o dia. Davidson, quem criou isso? Eu criei isso. Eu tô te falando, tá? Minha longevidade no mercado é pelo equilíbrio emocional que eu adquiri ao longo desse tempo. Perfeito? Então nós sabemos que a média móvel é um excelente indicador para rastreamento de tendência, mas que quando está lateralizado, olha só, é stop atrás de stop. E para salvar o meu dia, que obviamente haverão dias em que nós iremos fechar no negativo, nós precisaremos ter o que? Uma boa gestão de operações. Foi estopou, parei, foi estopou, parei. Perfeito? Um outro detalhe muito importante que eu quero colocar para vocês aqui é não criarem a ilusão de buscar muitos pontos inicialmente, tá? Não façam isso. Por que eu não quero que vocês façam isso? Não busquem, né? Não buscar muitos pontos inicialmente no índice, no dólar. Por quê? Porque um dia vocês conseguirão com certeza pegar muitos pontos, mas isso vai criar em vocês o que nós aprendemos com a teoria do prospecto, tá? Depois vocês pesquisem lá, teoria do prospecto. Quando vocês estiverem em um dia muito bom, vocês vão observar que o mercado vocês vão pegar 1.000, 2.000 pontos no índice e depois ele volta e te estopa e você sai com muito dinheiro. Só que isso aqui para vocês vai ter um valor. Quando o mercado for contra, até um pouco menos, nem precisa cair tanto quanto subiu, vai ter outro valor. Então vocês vão ficar muito mais desesperados aqui do que felizes aqui. E esse é o grande problema. Porque quem pega muito ponto no índice,
quando é iniciante, ele cria algo que é perigosíssimo, chamado fé. E a fé vai te fazer acreditar que se você comprou aqui e o mercado está caindo, ele vai voltar. Então você vai ficar sempre com uma fé na operação. A partir do momento em que você anula toda a sua gestão de risco e de operação, toda a sua estratégia, e fica segurando uma operação simplesmente pela fé, é certo que você tem os dias contados com a sua saúde financeira na Bolsa de Valores. Tá? Não existe fé aqui, não existe achismo. Você tem que ser binário, sim e não, 1 e 0, ponto final. Perfeito? Então aprendemos aqui hoje a utilização de mais uma média. É óbvio que para quem é iniciante, acredito que esteja sendo aí de grande valia. Para quem já conhece, pode ser um pouco de bobagem em princípio, mas eu tenho certeza que o objetivo maior, meu objetivo maior, é passar para quem não sabe nada. Tem muita gente me perguntando no Instagram para eu vender um curso a respeito disso, e eu acredito que é desnecessário vender um curso ensinando isso, que muitas pessoas vendem por aí sem nem saberem utilizar direito, né? Eu estou ensinando inicialmente para vocês o modo básico, o modo original como se utiliza todos esses indicadores e toda essa leitura. Obviamente existem variações que eu irei ensinar mais à frente, mas para isso eu preciso que vocês entendam o passo a passo. Para vocês que querem aprender a fazer replay nessa plataforma, basta vocês clicarem aqui, ou podem buscar aqui na lupa e digitarem replay. E aqui vocês irão selecionar o ativo e aqui a data, requisito. Reparem que ele abriu para mim aqui em cima uma nova aba com a letra, né, em amarelo. Eu vou clicar nela e a partir dela eu irei dar play. Posso acelerar aqui a velocidade e aí o mercado vai abrir aqui já, só para vocês poderem entender. Vocês podem até simular na conta demo. Olha lá, abriu o mercado. Deixa eu tirar ali, tá? E vocês podem simular uma compra e uma venda aqui para vocês irem aprendendo, certo? A primeira vela do mercado é perigosíssima vocês comprarem ou vender ela, justamente porque vocês são iniciantes. Então, às vezes vocês vão ver muita volatilidade, ela sobe muito, vocês compram e depois ela volta tudo e devolve. Então não façam isso. Espera o mercado trabalhar pelo menos ali uns 15, 20 minutos iniciais para vocês começarem a fazer a análise de vocês, tá? Mas para vocês poderem já ir trabalhando e mexendo aqui na plataforma, vocês podem, por exemplo, ver mercado, é uma venda a mercado. A partir de agora eu estou vendido e se o mercado cai, eu tenho lucro. Se o mercado sobe, eu tenho prejuízo. Isso daqui eu utilizo um método muito simples para te explicar. Se você hoje compra um carro e revende mais caro, você está lucrando porque você comprou barato e vendeu caro, correto? Mas e se a gente pensar o inverso? Eu vendi um carro caro, fui lá e recomprei outro mais barato. Eu tive lucro do mesmo jeito. A mesma coisa é aqui. Quando eu clico em vender a mercado, a corretora me empresta um contrato, ela não tem nenhum tipo de cobrança em cima disso, porém, o seu saldo na corretora vai ser o responsável por te dizer até onde você vai aceitar prejuízo. Vamos supor que você tenha na corretora R$100, você vendeu aqui. Se ele subir R$100 contra você, a corretora vai te encerrar e vai pegar esse contrato de volta. Perfeito? Então, não fiquem preocupados em relação a por que me vende, por que ele me empresta, etc. Beleza? E aí vocês podem fazer uma venda. Clicando em cima da ordem e arrastando para cima, seria meu stop. Olha lá no cantinho, ó, compra stop. Então, se ele bater bem aqui, eu vou tomar um prejuízo de R$29. Olha aqui, ó. E aí eu puxaria também o meu alvo, né? Se eu estou vendido, eu quero que o mercado caia, eu puxo lá para o fundo, um exemplo, e teria um lucro de R$37, certo? Daí, estou na operação, acredito que vai me estopar, eu quero sair antes, cancelar ordens, mas zerar, você sai no prejuízo em que está atual.
e a partir de agora você não está mais em operação alguma. Perfeito? Então é muito importante vocês terem essa noção. Vocês podem comprar, podem vender, podem aumentar a quantidade de lotes aqui para vocês poderem ver como que o mercado ele tem um poder, uma capacidade muito grande de te dar dinheiro e também de te tirar dinheiro, mais de tirar do que de te dar, tá? E depois a gente vai aprender todos as outras ferramentas que existem aqui. A gente vai passar por cada uma delas para poder ir auxiliando vocês. Perfeito? Eu espero que essa aula tenha alcançado o objetivo, que é de expandir um pouco mais aí o conhecimento de vocês. Deixem para mim dúvidas sobre essa aula e outras aulas também, coisas que vocês desejam aprender, vocês iniciantes. Lembrando que essa aula é voltada para quem é iniciante, para quem está do zero. Então, deixa a sua dúvida aí no comentário para a gente poder te ajudar, para que você não precise gastar dinheiro comprando cursos de pessoas que certamente nunca tiveram consistência no mercado e nem mesmo conhecimento de verdade para te ensinar. É isso aí, um grande abraço, fiquem com Deus e deixa pra gente o seu comentário aí.